Oi, oi, bem-vinda, bem-vindo a essa live surpresa de segunda-feira. Eu não tenho feito live de segunda-feira, mas eu acho que até funciona bem essa coisa de não ter as coisas tão programadas relativamente à live. Relativamente às outras coisas, não. E essas lives estão servindo, todas essas lives que eu tô fazendo, elas estão servindo como um apoio há uma semana que eu tô fazendo, há um projeto que eu tô fazendo que eu chamei de Projeto 14 Semanas. Esse Projeto 14 Semanas é um projeto em que em cada semana eu abordo um assunto diferente relativamente à organização pessoal. A organização pessoal é um guarda-chuva grande, né, onde cabe muitos assuntos, rotinas, autoconhecimento, descanso, desacelerar, planejamento. Então, eu fiz uma organização de 14 semanas, onde em cada semana eu falo sobre um assunto diferente e concentro toda a comunicação do meu projeto Aflora nesse assunto. Então, semana retrasada, o assunto foi propósito. E semana passada foi planejamento semanal. O que aconteceu? E enquanto as pessoas não chegam aqui, as pessoas que querem ver essa live no ao vivo, enquanto as pessoas não chegam, queria explicar o que aconteceu. Eu estou tentando organizar a minha vida de maneira que os finais de semana eles sejam reservados para o meu descanso físico e mental. Isso é um objetivo que eu tenho. E quando se trabalha muito perto, quando se mora muito perto do trabalho, nem sempre essas coisas são possíveis de se acontecer. E nos últimos 2 domingos, o que aconteceu foi exatamente isso. Eu privilegiei o meu descanso, a minha pausa, para que eu pudesse manter a minha criatividade, a minha capacidade de comunicação, a qualidade daquilo que eu falo. E por isso eu estou vindo aqui só hoje, segunda-feira, hoje são 18 de novembro, para falar com você sobre propósito e planejamento semanal, que foram os assuntos tratados nas últimas 2 semanas. Feito essa apresentação inicial, queria te dar de novo as boas-vindas. Que bom que você está aqui comigo. Se você está assistindo essa live pelo Instagram e quiser entrar para o grupo do WhatsApp, onde eu coloco todas as semanas um questionamento, uma reflexão, um desafio, uma situação para a gente pensar juntas que gera conteúdo para essa live que eu estou fazendo, você entra no link da bio. Se você está me vendo pelo YouTube, depois que essa live já aconteceu, você clica no link na descrição que está aqui desse vídeo e você vai encontrar o link para entrar para o grupo do WhatsApp. Muito bem. Feitas essas apresentações iniciais, eu queria começar falando sobre a importância de se fazer planejamento. Estamos falando de quê? De planejamento semanal. Existem planejamentos anuais, semestrais, trimestrais, semanais, ou seja, existem planejamentos de toda a ordem, né? O pequeno, do dia, da semana, do mês, do trimestre, do semestre e do ano. E você pode até fazer um planejamento para daqui a 5 anos, para os próximos 10 anos. Ou seja, existem planejamentos que podem ser feitos e que ajudam a gente a manter a conexão com aquilo que a gente quer fazer, com os nossos objetivos, com os nossos projetos, com a vida que a gente quer criar. De muitas maneiras, a vida que a gente quer criar está muito na nossa maneira de olhar para o mundo, nas escolhas que a gente faz, na nossa capacidade de limitar aquilo que interessa, de estabelecer limites. E isso tem uma relação direta com o propósito. O propósito que eu tenho de estar aqui, de estar fazendo o que eu faço, de entender por que eu faço, de entender aquilo que me faz bem, de entender quando é que eu preciso pausar, quando é que eu posso acelerar. Tudo isso tem a ver com o meu propósito, que é a razão pela qual eu faço aquilo que eu faço, a razão pela qual eu acordo. E isso tem uma ligação, uma conexão direta com o meu planejamento.
E aqui eu quero falar de planejamento semanal, com aquilo que eu tenciono fazer na minha semana. E existem as coisas que eu tenciono fazer na minha semana e tem as coisas que eu tenho que fazer, que são as minhas obrigações, as obrigações com as quais eu tenho uma conexão, o meu trabalho, as obrigações domésticas, obrigações com pessoas com quem eu vivo. Então, fazer planejamento é olhar para esse conjunto de coisas que você tem que fazer e que você quer fazer, conectar com o seu propósito, com seus objetivos, com o seu plano de vida e organizar a sua semana. Eu, semana passada, publiquei um vídeo no meu canal do YouTube que se chama Qualquer planejamento é melhor que nenhum. E reafirmo essa frase. A diferença entre fazer planejamento e não fazer é ficar à deriva. É ficar à deriva, só reagindo à vida, apagando incêndios. Isso pode ser extremamente desgastante, isso pode ser extremamente cansativo e não te conduzir na direção que você quer ir. Então, eu queria começar falando sobre isso, sobre a importância do planejamento. Porque uma das coisas que eu fiz na Semana do Planejamento foi lançar várias perguntas dos meus canais de comunicação para entender o que as pessoas entendem por planejamento. Qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você pensa em planejamento? E muita gente me respondeu ansiedade. E eu entendo esse sentimento de ansiedade que as pessoas podem sentir. Porque muitas vezes colocam a ideia de planejamento num lugar muito sufocador, uma prisão muito grande, em que você tem obrigação de fazer uma determinada lista de coisas que já está pré-determinada por esse nosso mundo doido. Mas planejamento não é bem isso. Então, queria primeiro começar fazendo essa clarificação, dando um pouco de clareza sobre a importância de planejar. Por que é importante planejar? Quais são os benefícios de planejar? E essa ligação entre planejamento e o nosso propósito. Planejar é uma maneira de se conectar todas as semanas com o seu propósito. De se conectar todas as semanas com aquilo que está fazendo sentido para você. E aí, todas as quintas-feiras, o que eu faço? Eu faço uma pergunta lá no canal do WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Este grupo que eu te convidei a entrar no início desse vídeo, no início dessa live. E essa semana eu coloquei a questão da Laura. A Laura é uma mulher que tem a sua vida organizada, que consegue fazer seus planejamentos semanais, que até vai dando conta daquilo que tem que fazer, mas numa semana em que tudo estava correndo lindamente, ela recebe uma chamada do seu chefe dizendo que precisa de uma reunião urgente para aquela quarta-feira, dia em que ela estava, no mesmo dia em que ela recebe uma chamada da escola do filho dizendo que o filho está doente e ela tem que ir lá buscá-lo. E a pergunta que eu joguei lá no nosso grupo foi: o que você faria se você estivesse no lugar da Laura? E as respostas foram maravilhosas. Eu acho que houve uma troca muito construtiva de ideias, muito alinhada com uma ideia de construção de semana que faça sentido. E eu queria partilhar com você algumas das ideias que foram lá colocadas, enquanto eu vou discutindo um pouco sobre a ideia de planejamento. Então eu estou aqui com o meu computador ligado e vou olhar de vez em quando para cá, só para você saber que eu não estou te perdendo de vista. Mas eu coloquei aqui algumas das respostas que foram dadas e eu vou ler e comentar essas respostas. Talvez se você que está vendo esse vídeo foi uma das pessoas que deu essa resposta, vai gostar de saber o que eu tenho para dizer sobre o que você disse. Então, a primeira resposta que eu quero partilhar foi a seguinte: talvez a Laura tenha deixado pouca margem de manobra dentro do planejamento. Colocou muito justo. Perfeito. Essa é uma colocação muito interessante. Quando a gente está planejando a nossa semana e está pensando o que a gente vai fazer desde que acorda até a hora que vai dormir, sem cair na armadilha do microgerenciamento, que é justamente você pensar hora por hora, meia hora por meia hora o que você vai fazer, que isso é um perigo, é muito importante que você coloque espaços de respiro, de tempo entre uma atividade e outra. Justamente porque se acontece uma urgência,
um imprevisto e eles acontecem. Você não tem margem de manobra como resolver, como pensar numa solução para aquele problema. Então, uma das pessoas disse isso. Talvez a Laura não tenha deixado esse tempo entre uma tarefa e outra e tenha sido difícil para ela resolver. Outra resposta, abre aspas. Cara, esse é o meu dilema. Ou seja, pessoas se identificando com a situação da Laura. Eu acho sempre que dou conta, e geralmente até dou, mas planejo além do meu limite. Não sei delimitar o limite saudável. Sempre há mais do que deveria na lista. Então, quando há imprevistos, fica muito sem fazer. Como saber um limite saudável de atividade? Ela já tem a resposta dentro da pergunta dela. Primeiro ela diz que acha sempre que vai dar conta e coloca uma coisinha atrás da outra, sem pensar nos tais respiros de tempo, espaços de tempo que eu acabei de dizer. E tem uma coisa muito importante que ela fala, que é a ideia de limite. Não planejo pensando no meu limite, naquilo que é possível eu fazer. Então planejo sem me considerar dentro da equação do planejamento. Não sei delimitar o limite saudável. E no fim ela pergunta, ela diz mais, sempre há mais do que deveria na lista. E ela pergunta, como saber um limite saudável de atividades? O limite saudável de atividades é aquele limite que você dá conta. Que você dá conta sem se exaurir, sem chegar a um burnout, sem se estafar completamente. Dando conta daquilo que, claro que a vida é cansativa, e nem sempre a gente vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Existem obrigações que exigem pra caramba da nossa vida, mas tudo aquilo em que eu puder estabelecer um limite, que eu tenha isso em atenção. Essa semana que está acontecendo agora é a semana 10 daquele projeto que eu te falei, das 14 semanas. E o assunto dessa semana é autoconhecimento. Então, fazendo aqui um saltinho com o autoconhecimento, quanto mais conectada consigo mesma você tiver, quanto mais sabedora dos seus limites você tiver, quanto mais ciente daquilo que você consegue, daquilo que você quer, daquilo que você não quer mais facilmente será a tarefa de estabelecer limites. Que foi justamente isso que uma das pessoas lá do grupo falou. Como saber um limite saudável de atividades? Se observando, entendendo que quando você passou do limite, escrevendo, tendo em atenção, tendo esse contato com as suas emoções, com o seu corpo, com aquilo que você está pensando, porque ela já identificou que ela passa dos limites, ela já identificou que ela não está conseguindo estabelecer os limites. Então a questão agora é o que fazer com isso? Prestar atenção e ter ação, fazer algo no sentido de atender aos seus limites. Vamos continuar. Outra resposta que foi dada no grupo. Laura, uma pessoa falando com a Laura. Você não precisa dar conta de tudo. Primeiro vê o seu filho e prioriza o compromisso mais importante. Adia o que sobrar e tá tudo bem. Da próxima vez que organizar as tarefas, deixe um respiro. Essa ideia também é interessante, que é a ideia de priorizar. Quando a gente está fazendo um planejamento, quando a gente está diante dos imprevistos, existe uma situação que está colocada na nossa frente, que existe, que é real e que a gente precisa entender. O que eu priorizo? Talvez a gente tenha que lidar com o fato de que sempre haverá uma perda, sempre haverá alguém que não vai ficar agradado. Tudo bem, isso faz parte da vida. Mas e aí? O que é prioridade para mim? O que vai me atender? O que vai me fazer sentir alinhamento com aquilo que é importante para mim? Priorização. Prioridades. Estabelecer prioridades. Então, a partir dessas respostas, a gente está falando de coisas muito importantes quando você está pensando no seu planejamento. Estabelecer limites, estabelecer prioridades, ter autoconhecimento, conectar o seu planejamento com o seu propósito. Isso tudo vai fazer sentido na hora de um dia por semana, durante 30 minutos, você pensar no que você vai fazer na próxima semana.
E fazendo aqui uma pausa nas respostas, uma maneira muito simples de você começar a fazer planejamento semanal é pensar nas coisas, nas ações, nas tarefas que você já tem marcada para fazer e começar por aí. Coloca isso numa agenda de papel, numa agenda digital, naquilo que fizer mais sentido para você. Então você coloca esses blocos de tempo que estarão ocupados com o dentista, com a consulta no médico, com um curso que você tem que fazer, com um compromisso com seu filho, com a sua filha, não interessa. Seus compromissos que tem dia e hora marcados para acontecer, coloca já na sua agenda e vai entendendo como é que você pode gerir com o seu trabalho, com as outras coisas que você quer fazer, os outros tempos que não estão ocupados por aquelas tarefas. Isso é uma excelente maneira de fazer um planejamento semanal que funciona e que é simples. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Outra resposta. Abre aspas. No lugar da Laura... Não, esse eu já li. Outro. Laura, acalme sua mente. Isso é muito interessante também. Como não deixou brecha na agenda, o famoso plano B... Plano B não é bem a brecha. O plano B é o que acontece se aconteceu um imprevisto. Se aconteceu alguma coisa, o que eu faço? A brecha é um tempo entre uma atividade e outra que te permite pensar no que você faz. São coisas ligeiramente diferentes. Então, como não deixou brecha na agenda, o famoso plano B também não rolou. Então, é acalmar, respirar fundo e priorizar. Mais uma pessoa que menciona a importância de priorizar. Se a reunião foi marcada de surpresa, olha que interessante isso, em cima de outro compromisso, ou seja, o seu chefe ou a sua chefa também marcou as coisas de forma meio atropelada, certo? Isso também tem que ser considerado na hora de dialogar com a sua equipe de trabalho. Seja você uma pessoa que tem uma atividade subordinada a um chefe, ou seja você a líder, a chefe da sua equipe. Então vamos continuar. Se a reunião foi marcada de surpresa, em cima de outro compromisso, já seria um problema do mesmo jeito. E é interessante você acomodar com essa clareza de pensamento a questão, o problema. Certo? Isso é muito importante. Então, priorize os cuidados com o seu filho. Essa é a opinião dessa pessoa que está aqui falando. Peça para reagendar a reunião, porque não vai dar tempo agora, e os demais compromissos, a mesma coisa. Até porque a Laura nem sabe se o filho vai ficar bem logo, e ela também parece não ter rede de apoio. Portanto, tem que se virar nos 30 e ainda segurar no carão. Essa foi a resposta, eu estou lendo, fecha aspas. Essa ideia de diálogo também acho uma ideia interessante, que me faz aqui lembrar de outra coisa que eu queria falar também nessa live, sobre ambientes de trabalho, né? Ambientes de trabalho que às vezes podem ser meio tóxicos, né? E quando ele é tóxico, é muito importante a gente identificar a qualidade do diálogo, a qualidade da escuta, o espaço para escuta que existe dentro do nosso espaço de trabalho. E isso pode não estar acontecendo no seu trabalho. E isso pode não ser uma responsabilidade sua. Mas o que você vai fazer com essa falta de escuta que pode existir dentro do seu trabalho, aí já pode ser uma responsabilidade sua. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, que você deve jogar tudo pro alto, que você deve fazer só o que vai na sua cabeça. Não. A gente não vive nesse mundo ilusório, anárquico, onde a gente faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. As coisas não são assim. Mas quanto menos a gente se considera nos processos, mais distante a gente vai ficando de ambientes menos tóxicos e pior. Quando a gente não se observa dentro desses ambientes, a probabilidade disso voltar a acontecer também torna-se muito grande. É muito grande que você volte para um outro trabalho, de novo dentro desse ambiente tóxico e nada criativo para qualquer trabalho que você faça. Então, isso era uma ponte que eu queria fazer. Vamos continuar. Tem mais aqui respostas. E se a Laura for uma subordinada?
meio que já comecei a falar sobre isso, né? Uma mera funcionária que não tem uma função de liderança ou gerência, coisa do tipo. Será mesmo que ela tem essa autonomia para desmarcar ou adiar a reunião? Será que ela tem essa opção de faltar? E aí eu volto a falar sobre ambientes de trabalho, né? Volto a chamar a sua atenção para essa atenção que você tem que ter com essas relações de trabalho. Porque é muito fácil a gente cair nesses ambientes tóxicos de trabalho. É mais fácil do que o contrário. Porque o sistema que a gente vive, a nossa sociedade, ela está voltada para isso. Ela empurra a gente para isso. A gente tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para poder identificar essas situações e, na medida do nosso possível, evitar com que essas situações nos engulam completamente. Então, seja uma subordinada ou seja uma pessoa que esteja numa posição de comando, de liderança, essa capacidade de diálogo, esse espaço para o diálogo, esse espaço de escuta, idealmente deverá existir nas nossas relações de trabalho. Se não existe, observa. Observa se esse é o lugar mais criativo onde você pode ficar. Quanto mais você permanece dentro desses ambientes, menos você cresce, mais distante você fica do seu propósito, da sua alegria de viver, mais você consome da sua saúde e mais você caminha para a exaustão. Então, claro, eu não preciso nem perguntar se é isso que você quer, caminhar para a sua exaustão, caminhar para um burnout. Claro que não, mas pensa numa coisa. Se não foi você, provavelmente você conhece alguém que teve recentemente ou que está passando por um esgotamento. Um esgotamento que acontece muito em função de a gente não conseguir priorizar, não conseguir estabelecer limites, não conseguir se considerar dentro da equação da vida, não fazer planejamento, não deixar brechas, deixar que a vida, o trabalho, a família, os amigos e todas as camadas da vida ultrapassem a gente de uma forma aterradora. Então, também está um pouco na nossa mão. A rédea da nossa vida também está nas nossas mãos. Na medida do possível, dentro daquilo que é o seu contexto de vida, vai observando essas coisas e vai generosamente, gentilmente, estabelecendo limites, prioridades, mudanças na sua vida que façam você caminhar num sentido que faça você feliz, que te faça plena, completa, mais viva. Isso é muito importante. Vamos ler mais uma. Na teoria é fácil eu falar em priorizar a saúde do filho, o que sempre fiz aqui em casa, mas a culpa de não conseguir dar conta do trabalho, culpa, vamos lá anotando isso, culpa, o julgamento versus consequências disso no mercado de trabalho, para nós mulheres, bate muito forte. Tô lendo o que foi dito e eu concordo plenamente com essa descrição. A gente tem, nós mulheres, a gente tem mais uma vez falando do sistema em que a gente está inserida, a gente tem uma tendência para se culpar, para nos colocar num lugar que é extremamente doente para nós. Essa culpa versus julgamento, isso é um clássico da vida das mulheres. E mais uma vez eu apelo aqui para que a gente comece a observar esses sinais que a vida vai dando. Deixa eu continuar lendo aqui o que essa pessoa falou, porque foi muito interessante. Passei por isso muitas vezes e cheguei ao esgotamento. Estou lendo a mensagem. Que levou ao meu afastamento e posteriormente desligamento. Ou seja, essa pessoa se afastou e se desligou daquele trabalho que levou ela a um esgotamento. E levou a um esgotamento muito porque a gente assume um papel sistêmico dentro da sociedade que nos leva a ter culpa, a temer o julgamento das outras pessoas, a pensar que o meu rendimento tem que ser incrível, mesmo com todas as obrigações que estão nas minhas costas. Então, prestar atenção nessas coisas. Hoje,
estou me fortalecendo para voltar ao mercado mais consciente dos meus limites e o que realmente importa. Ou seja, uma pessoa que fez aqui um caminho importante de autoconhecimento e de reconhecimento daquilo que é o que tem que ser feito, daquilo que fortalece, daquilo que a mantém viva, daquilo que importa, que é a saúde da gente, né? Sem saúde a gente não faz nada. E a vida às vezes tem umas maneiras muito brutais de fazer a gente ver as coisas. Eu costumo dizer que a vida, ela chega docemente, né? Ela chega com um dedinho assim no ombro dizendo: Cristina, desacelera um pouco, estabelece aí uns limites, não se ultrapasse tanto. Não faça essas coisas que não fazem sentido para você. Não trabalhe dentro de um esquema que te enfraquece, que não te dá amor, que não faz sentido, que não te faz sentir viva. Não faça isso. E aí eu ignoro uma, eu ignoro 3, eu ignoro 10, eu ignoro 20 vezes. E a vida tá sempre ali, ó. Cristina, preste atenção nisso. Olha aí pro seu corpo. Hoje você teve uma dor de barriga horrível. Por quê? Cristina, presta atenção. Você acordou com dor de cabeça. Você tá dormindo mal? E a vida vai avisando. Um dia, a vida fala: chega, dá um tapa na minha cara e diz: agora você vai ser obrigada a entender. Eu vou te dar um esgotamento e vou te colocar de cama. E aí a gente fica refletindo sobre as coisas que devia ter feito. O que eu quero dizer é que a gente não precisa chegar aí, né? O planejamento semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, ele serve também para isso. Para a gente ter esse contato mais presente, mais ativo com aquilo que importa, com aquilo que é importante pra gente, com aquilo que dá para ser feito. E principalmente com aquilo que eu não quero mais que aconteça na minha vida. Essa situação eu não quero mais. Como é que eu evito essa situação? O que eu faço para não chegar até aqui? O planejamento semanal, ele ajuda a gente a ter essa clareza. E se a gente junta o planejamento semanal com o propósito, que é a razão pela qual eu quero fazer aquilo que eu faço, vai ficando menos difícil a tarefa de realizar o planejamento semanal. Vai ficando mais longe a ideia de planejamento semanal associado à ansiedade. Ansiedade é não fazer planejamento semanal. É você... E eu tô falando planejamento semanal porque o assunto da semana foi planejamento semanal. Mas a gente pode estender isso que eu tô falando para a palavra planejamento. Planejar a sua vida, viver de forma intencional. Assinatura do meu projeto Aflora. Aflora Vida Intencional e Criativa. Criatividade é, antes de qualquer coisa, resolver problemas. Vida intencional é a vida que eu escolho, na medida do possível, segundo as ferramentas que eu conheço, os contextos que eu estou vivendo, o tempo que eu estou vivendo, as pessoas com quem eu vivo. Tudo isso vai tornando a minha realidade especial e única. Eu sou muito arredia, sou muito contra a ideia de que todos nós temos as mesmas 24 horas. Eu acho isso de uma crueldade extrema. Não temos. E todo o planejamento tem que ser feito baseado na sua realidade, no tempo que você tem, na disposição que você tem, no caminho de autoconhecimento que você percorreu até aqui. Vamos para a última frase, para a última participação que eu selecionei para esse vídeo de hoje. Eu acho muito bonito as pessoas falarem em flexibilidade na agenda ou espaço na agenda. Mas quando você não tem a quem delegar tarefas, quando todos os blocos, casa, trabalho, atividade doméstica, atividade física, alimentação, blá blá blá, da vida são seus, tem sido complicado deixar brechas na agenda. E para essa pessoa eu digo o seguinte: talvez você esteja se colocando uma responsabilidade muito grande nos seus ombros. Talvez você esteja achando que é você que tem que fazer tudo e, como não tem a quem delegar, assume essa responsabilidade, ao invés de diminuir um pouco as responsabilidades na medida do seu possível, as responsabilidades que estão nos seus ombros.
Nem sempre essa é uma decisão que pode ser tomada da noite para o dia. Muitas vezes essa é uma decisão que tem que ser conversada com outras pessoas, mas para isso é que existe conversa, diálogo, autoconhecimento, abertura, para que as coisas mudem. Esse caminho, essa jornada é a vida. A vida é isso. A gente veio aqui para isso, para se organizar, para se relacionar, para trabalhar, para viver, para descansar, para ter tempos livres. A gente veio para tudo isso, para todas essas camadas da vida. Então é isso que eu queria falar com você hoje, sobre planejamento semanal e propósito. Partilhar essa quantidade maravilhosa de feedbacks que houve no grupo do WhatsApp dessa semana, em que a gente falou sobre planejamento, e fazer um convite para você, né? Se você acha que esses assuntos relacionados à organização pessoal, né, como eu disse no início dessa live, que é um guarda-chuva enorme, onde cabe uma série de aspectos importantes da vida. Se isso faz sentido para você, se você quer fazer parte de um grupo onde as pessoas estão também com esse olhar atento para essas coisas, eu te convido a entrar para o nosso grupo do WhatsApp. É um grupo gratuito, é um grupo, na medida do possível, silencioso, que não pretende ser mais um ruído na sua vida, porque é exatamente isso que eu não quero. E assim, tento exercer um papel de moderadora, gentil, amorosa, mas de forma muito forte dentro do grupo, para que a gente não se perca também. Isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, você sempre a pessoa que estabelece limites, né? Ainda mais relativamente à vida dos outros, mas se faz sentido para você, entra pro grupo. Se você está vendo aqui pelo Instagram, entra no link da bio. Se você está vendo pelo YouTube, clica na descrição do vídeo, que tem lá um link para você entrar. Fora isso, se você acha que está na hora de fazer alguma transformação na sua vida importante, mas não está sabendo como fazer dentro dessa área da organização pessoal, eu te convido a conhecer a minha mentoria, a Mentoria Vida Criativa. E tudo está no mesmo lugar, no link da bio pelo Instagram, e na descrição desse vídeo você encontra o link com o formulário de aplicação para essa mentoria. Se você acha que está na hora de fazer uma mentoria individual com você, ouvindo os seus problemas, as suas questões, os seus desafios de forma particular e individual, eu te convido a conhecer essa mentoria. E se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Pronto. Tem alguém que entrou aqui e disse que estava precisando muito dessa prosa. Fico contente que eu tenha contribuído com a tua tarde, nessa tarde de segunda-feira. E eu volto no momento oportuno para a gente falar sobre autoconhecimento, que é o assunto dessa semana, a semana 10. Fica bem, cuida de você, estabelece seus limites, pensa nas suas prioridades, na medida do possível, dentro das suas possibilidades, do seu contexto, da sua vida e de todas as camadas que compõem a sua vida, vai tentando viver uma vida com propósito que é viver de forma feliz. Tá bom, gente? É isso. Gi, te vejo em breve. Minha mentoranda está aqui dizendo que está adorando a mentoria. Muito obrigada pelo seu comentário, pela sua presença. É isso, gente. Eu volto assim que der para a gente falar sobre autoconhecimento. Fiquem bem, cuidem-se bem e até a próxima. Beijo. Tchau.